Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 20 de agosto de 2022. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar a memória do doutor da igreja, São Bernardo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, dai-nos por sua intercessão o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz. Amém. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai à multidão e aos discípulos e critica os escribas e fariseus. O motivo do puxão de orelha é a inconsistência entre palavras e atos. Eles falam e não fazem. Jesus reconhece a autoridade e o conhecimento dos escribas. Os escribas e fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. O que eles dizem, faça e observe, mas não faça conforme as obras deles, porque eles dizem e não fazem. O erro básico é a inconsistência. Dizem, mas não fazem. Jesus enumera os diferentes pontos que revelam a inconsistência. Alguns escribas e fariseus impuseram pesadas leis ao povo. Eles conheciam bem as leis, mas não as praticavam, nem usavam seus conhecimentos para aliviar a carga sobre os ombros das pessoas. Faziam de tudo para serem vistos e elogiados. Usavam túnicas especiais para a oração, gostavam dos primeiros lugares e de serem recebidos nas praças públicas. Eles queriam ser chamados de mestres. Representavam um tipo de comunidade que mantinha, legitimava e alimentava diferenças de classe e posição social. Legitimou os privilégios dos grandes e a posição inferior dos pequenos. Agora, se há uma coisa que Jesus não gosta, é a aparência que engana. E então, como deve ser uma comunidade cristã? Todas as funções da comunidade devem ser assumidas como um serviço. Que o maior entre vós seja o vosso servo. Ninguém deve chamar mestre, rabi, nem pai, nem guia, porque a comunidade de Jesus deve manter, legitimar e alimentar não as diferenças, mas a fraternidade. Esta é a lei fundamental. Vocês são todos irmãos e irmãs. A fraternidade nasce da experiência de Jesus, do Deus Pai, que faz de todos nós irmãos e irmãs. Quem se levanta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O grupo dos fariseus nasceu no século II a.C.,
com a proposta de uma observância mais perfeita da lei de Deus, sobretudo das prescrições sobre a pureza. Eles estavam mais abertos às notícias do que aos saduceus. Por exemplo, eles aceitaram a fé na ressurreição, a fé dos anjos, que os saduceus não aceitavam. A vida dos fariseus foi um testemunho exemplar. Rezavam, estudavam a lei 8 horas por dia, trabalhavam mais 8 horas para sobreviver e ainda 8 horas eram dedicadas ao descanso. Por isso eles eram altamente respeitados pelo povo. E assim ajudaram as pessoas a manter sua identidade e não perdê-la ao longo dos séculos. Mas, com o tempo, os fariseus assumiram o poder e não ouviram mais os apelos do povo, nem os deixaram falar. A palavra fariseu significa separado. A sua observância era tão rigorosa que se distanciavam do resto do povo. É por isso que eles foram chamados de separados. Daí a expressão mentalidade farisaica. É típico de pessoas que pensam em conquistar a justiça por meio de uma observância rígida e rigorosa da lei de Deus. Geralmente são pessoas que têm medo, que não têm coragem de correr o risco da liberdade e responsabilidade. Se escondem atrás das leis e das autoridades. Quando essas pessoas conseguem uma função importante, ficam duras e entorpecidas para esconder a sua imperfeição. Rabino, guia, mestre, pai. Estes são os 4 títulos que Jesus proíbe as pessoas de usarem. Hoje na igreja os sacerdotes são chamados de pais. Muitos estudam nas universidades da igreja e obtêm o título de doutor. Muitas pessoas fazem orientação espiritual, aconselham-se com outras, que são chamadas de diretores espirituais, guias. O importante é levar em conta o motivo que levou Jesus a proibir o uso desses títulos. Se fossem usadas pela pessoa para afirmar sua posição de autoridade e poder, ela estaria errada e seria criticada certamente por Jesus. Agora, se usadas para nutrir e aprofundar a fraternidade do serviço, aí sim seriam elogiadas por Jesus. São Bernardo de Claraval. Ele nasceu no ano de 1090 na França. Sua família era cristã, rica, poderosa, nobre. Desde a tenra idade, demonstrou uma inteligência aguçada. Tímido, tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, piedoso e de caráter reto. Quando sua mãe morreu, ele manifestou o desejo de ser religioso, mas encontrou resistência do pai. Porém, com determinação, conseguiu convencer o pai, irmãos e amigos que ingressaram com ele no mosteiro da Ordem de Cister, recém-fundada. A contribuição de Bernardo dentro da ordem foi de tão grande magnitude que ele passou a ser considerado seu segundo fundador. Foi um período de abundante florescimento da ordem que passou a contar com 165 mosteiros. Bernardo sozinho fundou 68. Em suas mãos, mais de 700 religiosos professaram os votos. Bernardo viveu uma época muito conturbada da igreja. Foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista político e tenaz pacificador. Nada conseguia abater ou afetar sua fé, imprimindo sua marca na história da espiritualidade católica romana. Tornou-se o maior escritor do seu tempo, apesar de sua saúde sempre estar comprometida. Isso porque Bernardo era um religioso de vida muito austera, dormia pouco, jejuava com frequência e se impunha severa penitência. Morreu no dia 20 de agosto de 1153 e foi sepultado no mosteiro de Claraval. É chamado também de doutor da igreja. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Bernardo, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Bernardo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado, até amanhã.